Cara, temos que citar ele, que infelizmente vem passando por um momento muito difícil. Vinícius Júnior, que todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, foi vítima mais uma vez de injúrias racistas na Espanha, no Campeonato Espanhol. O caso que veio à tona agora foi na partida contra o Valência, fora de casa, que foi chamado de macaco por basicamente o estádio inteiro. E algo que não foi a primeira vez, nem vai ser a última, porque já vem acontecendo durante toda a temporada. Queria ouvir vocês, rapaziada. O que vocês têm a dizer sobre isso? É uma situação muito triste. A gente que sempre gosta de manter a alegria do programa lá em cima, e o ritmo, e a animação e coisas do tipo. Mas a gente também tem que falar sério, principalmente nesses casos de racismo e diversas discriminações que vem acontecendo, infelizmente, cada vez mais no futebol. Cara, então, isso é muito triste, tá? Até a gente percebe no nosso tom de voz aqui que a gente não tá brincando agora, é um assunto seríssimo. Isso é triste, não tem outra... E inaceitável, sabe? Em pleno século XXI, ter atitudes desse jeito. E, cara, o que mais me deixa irritado, além de triste, você acaba ficando com raiva de certas atitudes dessas pessoas, é a La Liga passar a mão na cabeça, sabe? Não tem atitude. A confederação não tem atitude com isso. Isso não é de agora, isso não são casos isolados, sabe? Sim. Que já é bizarro ter caso isolado. Mas é uma parada constante com o Vinícius Júnior, sabe? É uma perseguição absurda. Absurda a perseguição que ele tá sofrendo na Espanha. E os jogadores compram essa pilha, jogadores rivais vão junto com a torcida, cara. Isso é um absurdo, cara. Eles acham que o Vini tá inventando, eu não sei de onde surgiu essa parada de que ele tá exagerando, que isso é um teatro. Pô, tá tudo gravado, sabe? Você vê como a torcida do Valência reagiu, todo mundo chamando ele de macaco ao mesmo tempo em coro. Cara, foi triste demais. Eu fiquei extremamente chateado. Queria mandar uma mensagem de apoio ao Vinícius Júnior, cria do Flamengo. Vini. Brasileiro como todos nós aqui, moleque veio de baixo, deu a volta por cima. E pô, Vini, nosso apoio a você. Você não merece passar por isso. Não. E cara, eu acho, na minha opinião, que ele tinha que deixar a Espanha. Perfeito. Porque ele não tem apoio lá. Ele não tem apoio, sabe? Por mais que ele já fez a história dele no Real Madrid, foi campeão, é o maior time do mundo. Mas se eu fosse ele, eu deixaria a Espanha. Porque tá incabível isso que acontece com ele lá, sabe? Ele deixou meio subentendido, né, no post Sim. que ele fez no Instagram. No final ele fala, né, eu concordo. Calma aí, deixa eu ler a última frase mesmo. Infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tem como defender. No caso, ele tá falando que o Brasil acha que a Espanha é um país racista, né? Não tem como defender a Espanha nesse caso. Ele concorda, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui. Ele deixa deixa subentendido que talvez ele saia, né, mano? Mas fala, tu pode falar. Não, o que eu queria falar é que, nisso que o LF falou, que ele fez história no Real Madrid, o maior time do mundo. Eu fico um pouco incomodado com a postura do Real Madrid e as figuras do Real Madrid nesse sentido. Porque como que você se diz todos os dias o maior time do mundo, e quando o seu principal jogador, mesmo que não fosse o principal, tá? Mas o seu principal jogador tá sendo vítima de ataques racistas, dia sim, dia também, e você solta uma nota no Twitter falando, gente, racismo é errado. Como que você, capitão do Real Madrid, como o Benzema, por exemplo, vê o seu colega, vê o seu companheiro de time sofrendo racismo e posta um story com ele escrito Hermanito, como se estivesse dando parabéns pra ele. Feliz aniversário, Vini. Todo mundo no estádio gritando seu nome, que legal. Pô, não existe os companheiros de time do Vinícius Júnior, não existe a comissão técnica do Real Madrid, não existe os outros times do Campeonato Espanhol não se juntarem pra fazer alguma coisa. Porque a imagem que passa, pelo menos pra mim, e acredito que pra vocês também, e a galera aqui do chat, é que eles estão sendo coniventes com isso. O Real Madrid tinha que abandonar a partida ali na hora, irmão. Tinha que acabar a partida. Falar, rapaziada, estão chamando o moleque de macaco, como que a gente vai continuar em campo? Que isso? Ele ainda foi expulso, isso é o mais bizarro. Foi expulso e o juiz não colocou na súmula, tá? O juiz não botou nada na súmula. Nada na súmula. Isso é revoltante. Cara, é revoltante demais, sabe? Muito. Tipo assim, demais mesmo. Tipo, eu chego a fico tremendo em saber que no século XXI, em que todas as pessoas têm acesso à informação, o Google tá aí pra isso, irmão.
Não tem isso de, eu não sei, é cultural. Irmão, dane-se, não tem isso de cultural, não. A gente tá no século XXI e hoje em dia todo mundo tem fácil acesso à informação. Não é só ensinado o que você aprende na escola, o que você aprende com seus pais. Se você tem alguma dúvida, você consegue tirar essas dúvidas na internet, seja onde for. Tem fóruns, tem Instagrams voltados para a pauta racial, do antirracismo, né, e tal. Então tem como você saber, tem como você ficar por dentro de tudo. E o que o LF e o Arthur disseram em relação à isenção da Liga é uma vergonha. O Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, querer falar com o Vini. Vini, vamos marcar uma reunião pra gente falar sobre racismo. Irmão, ele não é teu amigo, não. Ele não quer que você converse com ele sobre racismo, porque você é um branco rico, irmão. A gente quer que você tome atitude com os times que vêm sendo racistas. Para vocês terem uma ideia que isso não é algo que não é rotineiro. Só nessa temporada contra o Vinícius Júnior tiveram 8 casos de racismo. 8 casos só nessa temporada. Teve casos bizarros contra o Atlético de Madrid, por exemplo, que eles enforcaram, botaram um boneco da cor preta com uma blusa do Vinícius Júnior enforcado numa ponte que o ônibus do Real Madrid iria passar. Então, irmão, não tem desculpa. Mas como que a gente vai punir? A gente vai punir os clubes? Sim, punam os clubes, porque só assim esses babacas desses que se dizem torcedores, esses babacas, esses idiotas, esses míseros, são animais, na minha opinião, são animais burros, que pensam dessa maneira ainda, vão começar a pensar 2 vezes antes de pronunciar mono, antes de pronunciar macaco, porque isso não se faz em pleno século XXI. Eu fico absurdamente revoltado com isso. E como o Arthur disse, o De Burgos, que é o árbitro, ele não relatou isso na súmula, cara. Como que isso não relata na súmula? Os jogadores do Valência indo contra o Vinícius Júnior, sabe? Poucos jogadores, na verdade nenhum jogador foi a favor. E aí teve um lance que eles afastam, né, o Vinícius Júnior da torcida, porque o Vinícius Júnior apontou e disse quem tava chamando ele de macaco, quem tava simulando, né, fazendo movimentos ali, imitando um macaco. Acho que, se eu não me engano, foi o zagueiro, tira o Vinícius Júnior e depois ele fala, gente, vamos acalmar, a gente tá ganhando de 1-0. Ué, só vai parar porque tá ganhando de 1-0? Se tivesse perdendo ia continuar? Tem que ser parado em qualquer situação, em qualquer hipótese. Poderia estar 5-0 pro Real Madrid, tinha que sair todo mundo do campo. Poderia estar 5-0 pro Valência, tinha que sair todo mundo do campo. Presidente da La Liga isento, os times isentos, sabe? E o pior de tudo é que depois o diretor do Valência veio dizer que não estavam chamando ele de mono. Deu pra entender em alto e bom som. E o pior de tudo, na minha opinião, o que mais me decepcionou é que eu tô tentando entender até agora o Gabriel Paulista, zagueiro brasileiro, fazendo média, porque ele é jogador do Valência. Ele fazendo média e elogiando a torcida do Valência após esse episódio vergonhoso. O Gabriel Paulista, como eu disse, brasileiro, formado na base do Vitória, um clube baiano, um estado onde predominantemente 80% da população é negra. Então, como que um cara criado num clube que tem no seu estado ali predominantemente negros, um cara que é criado no Brasil, um cara politizado, um cara que tem acesso à educação, que tem acesso à informação, vai à defesa de sua torcida após um episódio vergonhoso da sua torcida, querendo criticar, querendo ofender um jogador por conta da sua raça, por conta da sua cor. Ele não foi compatriota, porque não foi contra um jogador que é da mesma nacionalidade que ele, e ele foi racista também. Porque não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E a partir do momento que ele chega e aplaude a torcida do Valência no Mestalha, ele falou um palavrão, né? É braba. A partir do momento que ele fala isso e apoia, ele tá dando combustível para que continuem fazendo isso. Claro. E se o Vinícius Júnior fica bolado, aí a partir desse momento todo mundo vai querer fazer isso para tentar atingi-lo de algumas maneiras. Fora outros episódios. Mas, pô, esse episódio me deixou muito chateado, principalmente pelo Gabriel Paulista. E, como eu disse, é o 8º caso de racismo contra o Vinícius Júnior. Só nessa temporada e nenhuma punição aconteceu. Cara, só um ponto que eu queria trazer também, em cima da fala do LF, é que a gente olha pro Vinícius Júnior e como ele tá em evidência há tanto tempo, a gente enxerga o Vinícius Júnior como uma pessoa muito mais velha, né? Acho que todo mundo concorda com isso aqui. Mas é válido lembrar que o Vinícius Júnior tem 22 anos só, rapaziada.
Então se coloquem na pele de um menino de 22 anos, tendo que lidar semana sim, semana também, com comentários desse tipo a seu respeito. Sendo chamado de macaco, as torcidas fazendo bonecos enforcando na ponte pra... Enfim, e eu acho que a melhor solução é ele sair da Espanha. Porque é óbvio que todo mundo fala assim, caramba, o Vinícius Júnior é muito forte, isso é muito maneiro. Mas a gente também tem que prezar pela saúde mental dele, cara. Não é também saudável você ficar sendo a única voz que tá gritando quando todo o seu entorno tá falando outra coisa. Você tá sendo taxado como errado quando você claramente não é o errado na situação. Você tá sendo culpado quando você claramente é a vítima. Então acho que o Vinícius Júnior tem que buscar novos ares, que seja na Inglaterra, vai jogar com Guardiola, Manchester City, que seja em algum outro clube, mas que ele saia da Espanha, porque eu acredito que vai ser o melhor pra todo mundo, tanto pro Vini, quanto pra todos os torcedores que ficam vendo essa situação e ficam de coração partido. Poxa, a gente vê o Vinícius Júnior chorando em campo nesse caso, é muito complicado. E expulso injustamente também, né, cara? Tu vê que ele foi enforcado pelo goleiro do Valência. Não, isso é ridículo. Depois cercam ele e ele tenta afastar com o braço. Realmente agrediu ali. Mas, irmão, com que psicológico que o jogador vai se manter em campo depois de ter sido humilhado da forma que ele foi, irmão? Não tem como. Sim. Ninguém tem sangue de barata também, sabe? E eles tentaram... Eles viram que ele ficou sentido realmente pela situação. E aí todo mundo partiu pra cima dele pra tentar desestabilizá-lo e também expulsar ele de campo, porque é um jogador ali que, podemos dizer, é diferenciado. Ele consegue decidir partidas. Então, um episódio, na minha opinião, lamentável. E, na minha opinião também, ou o Vinícius Júnior sai, ou então a La Liga começa a tomar decisões rígidas, concretas, de perda de mando de campo, de perda de pontos. Porque só assim, aos poucos, isso vai ser minado. Não tem isso de que é cultural. Não tem isso. E, obviamente, como ele tá indo contra muitas pessoas, quando você começa a mudar algo, você vai sangrar, infelizmente. Você vai sofrer, mas eu acho que é algo que tem que ser feito para ontem. Punições rígidas, punições que realmente façam o clube sentir, para que aí esses babacas tomem vergonha na cara e comecem a agir como seres humanos decentes, não como animais, como foi o caso de ontem. Bom, acho que a gente falou tudo. Momento tenso aqui no Sports Arena, mas a gente tem que falar, né? Não dá pra simplesmente ignorar toda essa situação. Mas enfim, a gente espera que o Vini, enfim, forças Vini. A gente deixa aqui nossa mensagem de solidariedade, nosso apoio.